Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam em casa. Estou com saudade de vocês, espero também que estejam com saudade das aulas. E hoje nós vamos fazer nossa primeira videoaula, tá? Eu estou começando a apostila 2, certo? Mais precisamente o capítulo 2, que envolve triângulos, ok? Então vamos lá. Inicialmente, falando de triângulo, eu acho que é uma revisão que vocês já sabem, né? Vocês devem ter visto isso lá no 7º ano, enfim, que trata das figuras planas. Então, triângulo não é novidade, é uma figura geométrica, né? Um polígono que é constituído de 3 lados, perfeito? E, obviamente, o fato de ter 3 lados, ele também tem 3 ângulos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber dele são as suas classificações, tá? Nós classificamos eles de duas maneiras, em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. É importante que a gente não confunda, que às vezes eu vejo muitos alunos falando para mim assim, professor, ele é escaleno ou ele é, por exemplo, sei lá, acutângulo? Falei, olha, uma classificação não tem nada a ver com a outra, tá? Agora a gente vai classificar só em relação aos lados. Esquece os ângulos internos dele, perfeito? Então, em relação aos lados, nós temos 3 classificações. Nós podemos chamá-los de escaleno, tá? Quando eu sei que um triângulo ele é classificado como escaleno? Quando eu tiver as 3 medidas diferentes. Tá vendo que eu coloquei por tracinho aqui? Então, aqui vale um valor qualquer, aqui vale outro valor qualquer, e aqui eu tenho um terceiro valor totalmente diferente, ok? Então, aqui é um exemplo de um triângulo com 3 lados diferentes, portanto, ele é chamado de escaleno, tranquilo? Aí eu tenho aqui a segunda classificação em relação aos lados, que são os triângulos isósceles. Observa que nos triângulos isósceles eu tenho 2 lados iguais e apenas um deles é diferente. Então, essa é a característica. 2 lados iguais e o terceiro, obviamente, tem que ser diferente. Vai acontecer dos 3 lados serem iguais. Aí a gente chama de equilátero. Lembrando que equi vem de equidade. Equidade significa igualdade. Então, equi significa igual. Látero vem de lateralidade, ou seja, de lado. Lados iguais. Quando eu tiver um triângulo em que as 3 medidas dos lados forem idênticas, eu chamo ele de equilátero. Tranquilo? Então, nós temos aí 3 classificações. Escaleno, quando todos os lados são diferentes. Isósceles, quando eu tenho 2 iguais e um outro diferente. E o equilátero, quando eu tenho os 3 lados idênticos, os 3 lados iguais. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos lá em relação aos ângulos, né? Eu tenho novas classificações aí. Agora eu não vou observar os lados mais. Eu vou observar os ângulos internos, ok? Lembrando que todos os triângulos têm 3 ângulos. E é importante que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Perfeito? Para a gente poder classificá-los, a gente precisa pegar o maior ângulo dos 3. Tá? Muito cuidado, porque às vezes a gente olha qualquer um deles e é importante que a gente só observe aquele que for maior. No caso do acutângulo, o maior ângulo vai ter que ser menor do que 90 graus. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, 60, 60 e 60. Nesse caso, eles são iguais, mas não necessariamente precisaria ser. Eu vou observar qual é maior e se porventura o maior deles ainda assim for menor do que 90 graus, ele vai ser chamado de acutângulo. Observa aqui, eu tenho um triângulo em que um deles tem 90 graus, ok? Se um deles tem 90 graus, eu preciso me preocupar com os outros dois? Não.
Porque eu sei que todos os três juntos têm que dar 180. Se eu tenho 90 aqui, eu vou ter obrigatoriamente mais 90 para dividir entre eles. Eu posso ter 60 e 30, posso ter 45 e 45. Aí fica difícil a gente saber. Mas o importante é que se já tem um ângulo de 90, obviamente ele vai ser o maior. Ok? Se tem um ângulo igual a 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Perfeito? E agora eu posso ter aqui o obtusângulo. O obtusângulo, preste atenção, que o maior ângulo deles é esse daqui e tem, obviamente, mais do que 90, não tem? Se você fizer uma reta aqui, ó, perpendicular, você vai observar que aqui teria aproximadamente 90 graus e o ângulo passa de 90. Então, se o maior ângulo for maior do que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. Tranquilo? Certo? Então, vamos lá. Pessoal, outro tópico importante é a condição de existência. E a gente precisa saber, né, quando que é possível construir um triângulo. Então, perceba que eu dei aqui para vocês, para a gente construir um triângulo de lado 9 centímetros, o outro lado tem que ser igual a 5 centímetros e o outro lado tem que ser 15 centímetros. Imagina só eu ter que desenhá-lo para saber se ele existe ou não. Então, existe um critério, tá, em que a gente vai fazer aqui e verificar se é possível construir ou não um triângulo com essas três medidas. Ok? Como que a gente faz isso? A gente pega um dos três lados, 9. Eu deixo ele isolado e vou somar os demais lados. Deu 15 mais 5. Perfeito? Vou fazer isso com o outro lado. Isolo 5 e somo 9 mais 15. E vou isolar o 15 e somar os demais. 9 mais 5. A regra diz o seguinte, que o número que está isolado tem que ser sempre menor do que a soma dos demais lados. Então, vamos ver se aqui vai dar certo. 15 mais 5 dá 20. Né? 9 tem que ser menor do que 20, então tá certo, dá para construir. 9 mais 15 dá 14, 5 é menor do que 14, então beleza, dá para construir. E agora eu tenho aqui o 15 isolado, 9 mais 5 dá 14, 15 não é menor do que 14. Então, se porventura um dos três cálculos não for possível fazer, é sinal que não dá para construir um triângulo com essas medidas. Se você for fazer com régua, você vai ver que não vai dar para construir, tá? Mas aí é uma dica que a gente utiliza para não ter que ficar desenhando sempre. Porque às vezes eu peço para vocês na prova, até como pegadinha, é muito importante, construa os triângulos com as medidas abaixo, tá? E aí eu dou várias medidas. E vocês vão observar que algumas delas não dá para a gente construir. Perfeito? E aí, com esse cálculo aqui, a gente já consegue verificar qual é possível construir e qual não é. O que dá para construir, eu vou e construo. O que não dá, a gente só escreve lá. Não é possível construir com essas medidas. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os casos de congruência, tá? Nós temos alguns tipos e nos exercícios a gente vai ter que observar os pares de triângulos, ok? E verificar qual tipo de caso ele entra aí, tá? Se ele vai ser um caso que nós chamamos de LAL, de ALA. Então, assim, a gente vai aprender passo a passo todos eles, ok? Então, vamos lá. O que é uma congruência primeiro, tá? Nós vamos trabalhar sempre com dois triângulos, ou seja, pares, né? E eles são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência entre os seus vértices, ok? De maneira, né, que os lados ou o ângulo de um dos triângulos corresponda ao seu par, ao outro. Então, nós vemos aí o primeiro caso que nós chamamos de LAL. Tá aqui, ó.
LAL, ok? O que é isso? Significa lado, ângulo, lado. Nós vamos ter que ter aqui dois triângulos, que está descrito aqui em cima, e observa que o triângulo de cima tem um lado, tem um ângulo e tem descrito um outro lado. Perceba que o triângulo de baixo também, esse lado aqui que está com um cortezinho, é o mesmo desse com um cortezinho. Esse ângulo A que está em verde é igual a esse ângulo A que está em verde. E observa que aqui eu tenho um lado com dois tracinhos que é igual a esse lado aqui. Então, esses dois triângulos aqui são ditos como congruentes pelo tipo de caso LAL, ou seja, dois lados e um ângulo no meio, tá? Então, LAL. Tranquilo? Um segundo caso que nós temos, nós vamos ter o ALA. O que é isso? Significa ângulo, lado, ângulo. Então, agora eu vou ter que ter dois ângulos, ok? Iguais e um lado igual. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho esse ângulo B, esse outro ângulo C, tá vendo que eles estão descritos? E eu tenho no meio, tá vendo? Tem um ângulo, um lado e um ângulo. Por isso que chama ala. E aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa. Esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse, e esse outro ângulo é igual a esse. Então, nós podemos dizer que os dois são considerados congruentes pelo caso ALA, ou seja, ala, ângulo, lado, ângulo. Perfeito? Muito fácil, né? O terceiro caso, talvez seja o mais simples de todos, que nós chamamos de LLL, ou seja, nós vamos ter aí triângulos cujos lados são iguais, os três lados são iguais. Então, eu tenho um triângulo aqui, provavelmente escaleno, né? Observa que eu tenho um lado aqui, um outro lado aqui e um outro lado aqui. Para mim, agora não interessa as medidas. O que importa é que foi descrito esses três lados. No triângulo de baixo, eu tenho lados iguais aos de cima. Portanto, eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes pelo caso LLL, ok? Que nós chamamos aí de lado, lado, lado. Tranquilo? Agora, nós vamos ter aí, eu vou até dar um foco maior, que é o quarto caso de congruência, que é o LAA0 ou LAAO, tá? Depende muito do ponto de vista, que significa lado, ângulo e ângulo oposto. Esse Ozinho aqui embaixo, ele representa para a gente um ângulo oposto. Vamos ver, oposto a quem, né? Observe o seguinte, que eu tenho aqui nesse primeiro triângulo, eu tenho um ângulo e eu tenho outro ângulo. Tá vendo que nesse caso, o lado que está descrito, ele está oposto a um dos ângulos. Então, eu tenho um lado aqui e oposto a ele eu tenho um ângulo oposto. Então, que caso que entra? Lado, do lado de cá eu tenho um ângulo e em cima um ângulo oposto. Lembrando que o ângulo oposto é oposto ao lado. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um lado e oposto a ele, ou seja, na sua frente eu tenho quem? Um ângulo oposto, tá ok? Então, o caso fica lado, eu tenho um ângulo aqui e tem um ângulo oposto aqui também. Tranquilo? É bem fácil da gente poder entender, certo? Pessoal, o último caso, na verdade, é um caso especial de congruência, que nós chamamos ele de CE ou HC, depende muito da literatura, então tanto faz. Ele descreve o seguinte, ele é utilizado para triângulos, ele é utilizado para triângulos retângulos. Tá? Então, nos triângulos retângulos,
Oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Então, no caso de triângulo retângulo, em que as hipotenusas são iguais e pelo menos um dos catetos também, nós chamamos ele de congruentes, ok? Aí nós podemos usar aí o caso o HC, ou na literatura a gente observa também a HC ou CE, né? Tanto faz o jeito que vocês vão usar aí, tá? Pode ser tanto CE quanto HC, perfeito? HC vem de cateto hipotenusa, perfeito? Bom, gente, espero que tenha ajudado vocês, clareado um pouco. Esse conteúdo ele é bem tranquilo. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios de aplicação do módulo 7, tá? Tá na página 83, exercício 1, 2, 3, perfeito? E eu vou pedir para vocês fazerem também o módulo 8, exercício de aplicação. Exercício 1, 2 e 3. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contar comigo, eu vou estar disponível para vocês, para a gente poder esclarecer as dúvidas. Um abraço e até a próxima.